Olá, Família Atitude, eu sou o Wilkley, estou aqui em mais um episódio da Família Atitude e seguindo aqui com o currículo Hombridade, hoje eu vou estar falando sobre o currículo do curso Tesouro, que é um curso especial e maravilhoso. Apesar de ser um curso de apenas 6 semanas, ele poderia levar uns 6 meses estudando, que ainda a gente teria conteúdo para poder trabalhar. Mas antes disso, eu gostaria que você desse um like, curtisse, se inscrevesse no nosso canal. Aperta aí nesse sininho aí que você vai estar inscrito. Esse conteúdo sendo relevante vai alcançar bastante pessoas e pessoas serão abençoadas. Amém? Agora eu quero chamar os meus convidados de hoje aqui. Quero apresentar aqui o Vanderlei e o Newton, mas eu vou deixar que eles se apresentem para ficar melhor. Vanderlei, se apresenta para a gente. Vanderlei é pastor. Sim, fala aí, Vanderlei. Sim, pastor da Igreja Maranata em Curicica. Amém. Há 30 anos que eu estou ali e há 18 pastor. Glória a Deus. Servindo ao Senhor naquele local ali, abençoado. Terra fértil. Terra fértil, maravilha. Newton, fala pra gente, se apresenta. Meu nome é Newton, sou Newton da Dalila, sou advogado, tenho atuado aqui no Ministério da Hombridade desde 2019, né? E fiz o primeiro Homem ao Máximo 18, fui co-líder na época do Naelson, que foi para São Paulo. E aí, desde então, estou junto aí com o Jairo, com o Rodrigo nessa empreitada aí, nessa caminhada para levar o... Maravilha, mais um do que estão umbreando conosco aqui no Ministério da Família Atitude. E o Vanderlei, como disse, ele é pastor ali da Igreja Maranata em Curicica, né? Sim. Pastor há 18 anos. Vanderlei tem um grande defeito. Rapaz, a gente está junto na caminhada, ombreando, são muitos anos. Eu estou caminhando com o Vanderlei desde 2018. Nós fizemos o currículo quase todos juntos. Cara, e passou o tempo, eu falei, esse cara vai mudar essa situação. E não muda. Só que agora, rapaz, ele está passando por um vale, mais um vale. Mas eu continuo orando por você, que tu é homem de Deus, rapaz. Eu tenho certeza disso, mas a importância de estar sofrendo porque eu tenho já um local garantido no céu. Esse Vanderlei não é mole não, cara. Muito importante torcer e saber por que você torce, né? Rapaziada, vocês que estão em casa, pra vocês entenderem, eu sou flamenguista, Vanderlei é vascaíno. Rapaz, a gente não tem nada contra o Vasco, mas o Vanderlei é o cara mais otimista que eu já vi, rapaz. O Vasco tá mal, mas ele diz, vai sair dessa. Com certeza. Vai sair dessa. Ainda creio Ainda nisso. creio. Então fé, né, rapaz? Fé. Homem de fé. Homem de Deus, homem de fé. Amém. Mas Vanderlei é uma bênção, rapaz. A gente tem tido esse privilégio de caminhar junto aí, com uma turma especial, assim, né? O Cristiano foi o nosso líder nesse período, né? Eu, por um momento, tive que me afastar da turma, mas continuei o currículo. Acabei até terminando antes, né, de vocês, porque eu fui fazendo os cursos de verão devido às atividades aqui da igreja, de estar ministrando, né? As turmas do currículo Hombridade também do Ministério da Família, também do Casados, né, como eu ministro com a minha esposa. Então eu tive que me ausentar lá da nossa turma, que justamente era nesse dia da nossa turma, né, que tinha vago para ministrar o Casados, e eu não pude continuar, mas glória a Deus, consegui terminar o currículo. Nós estamos nesse time aí de homens, né, que se colocaram à disposição a caminhar até o final do currículo e continuar ministrando, que é o mais importante, né, Vanderlei? E você teve o privilégio de levar lá para a tua igreja, né? Implantar isso lá, né, Vanderlei? Isso, com certeza. Em 2018, quando nós viemos para cá, eu vim naquela expectativa de aprender, né? Eu fui convidado pelo meu amado irmão Robson para vir, e nós, logo em seguida, começamos a fazer junto, na mesma turma. E essa turma já está até hoje, né? Uma família que se formou ali. Verdade. Inclusive o Will, que desertou com a gente. Mas essa família se fortaleceu e tem se fortalecido a cada dia. E acabamos agora o currículo, mas nós não queremos parar. Queremos dar continuidade e prosseguir, porque formamos ali algo muito positivo entre nós ali, e nós queremos mais estar perto um do outro. Fazemos nossas confraternizações juntos. Muito bom, né? Isso é importante. Formou verdadeiramente uma grande família. Cristiano,
como líder, ele é excelente, um homem de Deus, Homem de Deus. mesmo nas nossas vidas, que tem nos fortalecido muito mesmo, com a sua calma, tranquilidade de passar a vida. Passou por um deserto, mas Deus honrou. Deus honrou, é isso que a gente vê, né? Ali. E a gente está ombreando, é importante, né? Verdade. Está ombreando, a gente ter alguém ao nosso lado nos momentos difíceis, a gente fizemos todos, né, propósitos, orando e vimos que a vitória do Cristiano chegou, né, cara? E o Cristiano esteve aqui já comigo umas 2 vezes aqui, falando, né, de alguns temas aqui do currículo Hombridade. Ele hoje está lá na Atitude Guaratiba, na Ilha de Guaratiba, né, está à frente do Ministério dos Homens lá, é o líder lá, ministra os cursos, além de coordenar, né? Tem o Marcelo também que está junto com ele lá. O Cristiano é uma bênção. O homem de Deus é uma bênção e assim a gente fica muito feliz em ver, sabe, o que Deus tem feito na vida dele, mas por ele, eu entendo que isso tudo é porque ele se colocou à disposição sobre passar pelo vale para poder ser tratado, né? Tratado, literalmente, Deus honrou ele. Glória a Deus por isso. Mas eu queria ver com vocês aqui hoje, a gente está falando do tesouro, né? E o tesouro, a gente tem aqui, ó, esse livrinho da capa verde, ele diz aqui, descobrindo os princípios que determinam o sucesso. E aí são princípios, nós vamos falar de princípios que determinam o sucesso, né? A palavra de Deus, ela está cheia de princípios. Deus deixou a sua palavra para nós, né, de Gênesis a Apocalipse, com muitos princípios. Porém, na sua bondade, né, na sua infinita misericórdia por nós, ele capacita homens que desenvolvam ferramentas como é o currículo Hombridade, que a gente iniciou lá no Homem ao Máximo, e tem essa ferramenta que é o tesouro, né, que vai nos proporcionar, né, esse título de Descobrindo os Princípios que Determinam o Sucesso. E aqui a gente tem, eu vou pegar agora a ajuda dos universitários, vocês já usam no cotidiano, o meu é para leitura. Fala sobre a base de uma vida excelente. E o currículo Hombridade, ele tem algumas coisas que pontua aqui, muito importante, né? Ele fala que aqui tudo na vida é baseado em princípios. Ele fala sobre um rapaz chamado John, né, que aprendeu de uma maneira bem radical que sua vida seria transformada se ele deixasse de viver com base na personalidade para viver com base em princípios. Princípios são verdades básicas, leis fundamentais do universo, fatos da natureza e unidades primordiais da vida. A lei da gravidade é um princípio do universo. Isaac Newton descobriu o princípio e alterou a natureza da ciência física, garantindo seu lugar na história mundial. Descobrir princípios é uma paixão permanente das pessoas que alcançam sucesso. As pessoas que vivem com base na personalidade, na preferência e em pré-julgamentos não têm um fundamento sobre o qual construir sua vida e acabam fracassando. A base delas é instável, móvel e oscilante. As pessoas que tomam decisões pela personalidade ou pela preferência podem ser persuadidas de suas decisões de um dia para o outro. E as pessoas que tomam decisões por pré-julgamentos podem estar completamente equivocadas e quando isso lhes é provado, mesmo assim permanecem firmes no caminho errado, fazendo a coisa errada do jeito errado. Quanto mais você edifica a sua vida sobre princípios, mais elevadas são suas alturas, mais reto é o seu caminho e mais excelente é a sua vida. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre os princípios. Pode começar com você, Vanderlei. Eu passo a palavra para o Newton aqui. O Vanderlei trouxe algo ali já elaborado, né, rapaz? Esboço, que né, isso, rapaz? É outro patamar. Tu não quer pular um muro também, não? Rapaz, já tentei várias vezes. Mas eu fui impedido. Ó, rapaz, tem alguém vendo aí. Por favor. Mas Olha aí, a Vanderlei. verdade é que esse curso ele chegou em nossas vidas num tempo muito difícil. Foi na pandemia, quando nós fizemos esse curso. Fizemos lá no teu condomínio. Né? Foi. E a formatura, nós fizemos uma formatura à parte, né? Porque lá a gente não podia fazer junto, isso, né? Não estava tendo. Nós fizemos uma coisa bem restrita. Mas esse curso nos uniu bastante, porque foi um período muito difícil das nossas vidas ali, no tempo da pandemia, e nós tivemos ali algo fundamental, que foi o quê? Nós nos apegamos um ao outro ali, e todas as nossas reuniões eram reuniões de oração, reuniões de fortalecimento, de palavra, de compartilhamento. Foi algo assim impressionante. Quando nós começamos a fazer o currículo com o livro, o curso Tesouro,
Nós não dávamos nada por ele. Um livrinho pequenininho. Pequenininho, vamos fazer rapidinho, vamos fazer nas férias. Nas férias. Vamos fazer nas férias, é rápido. Mas quando nós começamos a fazer, ele mexeu conosco, mexeu com todo o nosso grupo. E o que eu tirei aqui foi exatamente isso que você falou. Tudo na vida é baseado em princípios. Se nós não tivermos o princípio de entender que Deus está no controle das nossas vidas, não vamos para lugar nenhum. E é claro que quando começa logo esse livro, ele vai dizendo assim, a regra do jogo. A regra do jogo. A regra do jogo. A regra do jogo é clara, né? Não tem como você pular ou fazer com que alterne outra coisa. A regra do jogo é essa, é princípios. Mas ele fala de princípios e fala de padrões também. Se você estabelecer princípios e padrões, a sua vida vai ser um sucesso. Amém. Verdade. É verdade. Fala, Nilton. Você, sobre os princípios aí, o que você pode trazer para a gente aqui no que, de repente, durante o curso, não sei se você já ministrou esse curso, você já chegou a ministrar o tesouro, já ministrando ou sendo ministrado, dentro dessa questão dos princípios e dos padrões que o Vanderlei falou aqui, o que você pode trazer a baila aqui para a gente, nos ajudar? O que o Vanderlei colocou aqui sobre a época, eu fui um pouco após a pandemia, né, a nossa turma, né? Mas a gente já pegou, porque assim, até hoje a gente ainda sente os efeitos da pandemia, né? E é muito importante porque, principalmente pela questão de dinheiro, né? Que o homem sempre tem essa visão do dinheiro e muitos homens, às vezes, têm a problemática de como utilizar, como guardar e ter. E os princípios são importantes, a gente seguir na retidão da palavra de Deus, exatamente porque ali ela vai abrir um horizonte que a gente nunca imaginou, né? Eu, antes de me converter, né, sou convertido já burro velho, né? Não tinha essa visão. Então, eu ainda estou nesse processo todo de restauração financeira geral, não passando por necessidade, mas sim do tratamento que Deus tem nos dado, né? Então, essa questão do princípio é importante ser colocado para os homens, exatamente porque alguns seguem até Mamon, né? Então, assim, a gente ter a importância de que Deus está acima de tudo, no controle de tudo, das nossas finanças, dos nossos centavos. A questão que a gente também tem que sempre deixar claro, a questão de dízimos e ofertas, que a gente não faz isso para enriquecer pastor, para sustentar a igreja, como os ímpios gostam de colocar, né, no mundo, e a gente necessita disso porque a gente está auxiliando a obra de Deus e a levar bênçãos também para outras famílias que necessitam, né? Então, tem projetos aqui ou em outras igrejas de projetos sociais, e o princípio é exatamente esse, os princípios que a Bíblia, né, que nos coloca, são os que o dinheiro não pode estar à frente de tudo, né? Não pode ser o nosso guia, né? Nosso Senhor, né? Isso, exatamente. E Deus que tem que nos dar essa determinação, né? O que seremos, então a gente tem que entregar realmente nosso tesouro, né, nas mãos de Deus e utilizar o restante que Ele nos concedeu, né? Então, hoje em dia eu vejo como tão pouco que a gente devolve, né, a Ele do que Ele nos dá, né? Que assim, um exemplo que aconteceu comigo nessa época do curso foi eu e minha esposa, que teve até aqui, a Dalila. A gente teve uma loja que na época da pandemia a gente sofreu por conta de falta de clientes, de tudo. Era uma loja de material de construção a seco, né? E com isso a gente teve prejuízos financeiros grandes. Entramos numa dívida, a loja fechou. E se a gente não estivesse baseado nessa rocha dos princípios, baseado no que a palavra diz, a gente talvez tivesse surtado, como muitos surtaram, muitos às vezes até tentam suicídio, coisas do tipo. E a gente entregou literalmente nossa vida, tanto financeira quanto espiritual, e Deus resolveu de uma forma assim absurda, né? Coisa que é só sobrenatural mesmo, exatamente por conta de ter base nesses princípios da Bíblia, né? O que você está falando está ligado no princípio da semeadura. A Bíblia Sim. diz que aquilo que o homem semear, ele vai colher, né? Esse é um princípio fundamental para todas as áreas de nossa vida, seja ela na área financeira, seja ela na área espiritual, seja ela na área familiar, seja na tua saúde do teu corpo, né? Nós somos o que comemos, né? É verdade. Nós somos o que comemos, né? A gente vê aqui um rapaz que tem um testemunho aqui que ele entrou num propósito que ele, por causa de um pedaço de pizza,
né? Sim. Uma pizza na frente dele, ele foi comer, de repente pegou, olhou a pizza, começou a analisar, não vou comer só um pedaço, não vou comer a pizza toda. E começou a mudar o hábito dele alimentar. Então são os princípios. Isso está no livro aqui. Está no livro. Está no livro O Poder da Escolha, né? Isso. É isso aí. O poder da escolha. Você tem que escolher mudar. Você tem a ferramenta, que é o livro, é uma ferramenta que te direciona, que te dá o norte, mas você tem que escolher mudar. Isso aí. Não adianta nada se nós fizermos o curso, fizermos os 11, o currículo completo, se você não estiver disposto a mudar. A mudar. O mais importante é a mudança. A mudança que você vai gerar. Cada curso, cada palavra desse curso vai te gerando uma mudança. Que você não tiver, se você não mudar, não adianta. Entendi. Pode fazer os 11, vai continuar a mesma coisa. Eu fiz agora o último, Marido Irresistível? Falando sobre ele, do Marido Irresistível, mas parecia que não estava. Mas quando eu comecei a fazer, eu cheguei em casa e falei, gente, eu escrevi na geladeira o que eu tinha que fazer. Aí eu falei para minha esposa, você vai começar a observar a minha mudança. Depois de 40 anos de casado, eu falei para minha esposa, você vai começar a observar a minha mudança. Vou aprender mais um pouco. Eu quero ser um marido irresistível. Aí, isso foi a sua guerreira, né? Isso foi tremendo. Lúcia Pinheiro, né? Lúcia Pinheiro. Dona Lúcia Pinheiro. A senhora é uma guerreira. Uma guerreira. É uma guerreira. Mas o padrão que você aprende determina a sua vida, né? Você vai ter que pegar esse padrão, você vai ter que determinar isso na sua vida, você vai começar a gerir isso na sua vida, você vai começar a dominar isso na sua vida. Senão, não adianta em nada. E essa escolha em mudar é importantíssima hoje. Os homens hoje pensam, não, já sou velho demais para mudar. Poxa, não é velho. Ou então eu sou novo demais para mudar. Não tem idade, não tem tempo, não tem período. Escolha mudar hoje. Se você mudar hoje, o livro vai te levar a essa mudança. Vai te levar a essa mudança, porque ele mexe no teu brilho, né? Uma escolha que você tem que fazer, que vai determinar o seu amanhã. Sim. Vanderlei, fala só um pouquinho mais perto do microfone, porque depois lá o meu técnico lá na edição lá, o Irlan, vai ficar maluco, sobe, abaixa o volume lá atrás de você, vai ficar atrás da tua voz. O Irlan agradece. Na próxima já vou falar diferente. Mas então, rapaz, eu estava lendo aqui, e isso é algo que eu tenho batido na tecla. Você está falando do poder das escolhas, a gente falando de algumas coisas aqui, ele falou sobre a questão, né, dos princípios das finanças. O livro aborda vários assuntos aqui. Cara, e um que é top para mim é sobre os livros são seus amigos. Então, nós temos esse material nas nossas mãos e são livros de cabeceira. Sim. Eles são nossos amigos porque vão nos auxiliando no dia a dia, nos acontecimentos da nossa vida. E eu estava hoje, antes de vir, né, quando é feita a gravação aqui, a gente faz uma gravação, a sequência dos episódios, tem que estar lendo um pouquinho, trazendo a memória. A gente passou pelo curso, fez o curso, foi ministrado, porém, quando a gente vai ministrar, a gente lê de novo, e também quando eu venho para cá, eu tenho que pegar algumas coisas. Eu, cara, pontuei aqui sobre a questão da leitura, e o Edwin, ele é um homem, assim, abençoado, né? Foi abençoado por Deus, porque já está na glória, né, com Jesus, já partiu daqui, né, já está na eternidade lá, cremos nisso, né, porque foi um homem de Deus, um homem, né, que foi inspirado por Deus para escrever esse material maravilhoso que é do Currículo Hombridade. Diz aqui assim, o que você tem em mãos neste exato momento, que é esse livro aqui, é seu bem mais valioso hoje, porque contém padrões e princípios que o capacitam a prosperar na totalidade da sua vida, nas finanças, na família, na carreira e na comunidade. Conheça os padrões, aprenda os princípios e prospere. Existe um velho provérbio que ele diz assim, que o cachorro é o melhor amigo do homem. Está errado. Os livros são os melhores amigos das pessoas. De vez em quando os livros são até melhores do que as pessoas, porque falam sem sotaque, usando a nossa própria língua ou a nossa própria voz. A prática da leitura de livros desenvolve a capacidade de concentração e o pensamento criativo. Propicia maior entendimento, agilidade mental e prazer de viver. Ou seja, a leitura, ela nos faz desfrutar de momentos preciosos, de momentos que a gente adquire conhecimento, mas também sabedoria, né? E quando a gente está lendo a Bíblia, a gente adquire o quê? Sabedoria. Se a gente pegar o livro de Provérbios, tem 31 capítulos, pegar e ler todo dia um capítulo, a gente está adquirindo sabedoria. Eu comecei um processo e vou voltar agora. Durante todos os meses, ler Provérbios.
durante todos os meses ler Provérbios. Por quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas quanto mais nós lemos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo a voz dele. É como se o próprio Deus estivesse falando conosco através da palavra dele. E a gente vai lendo e a nossa voz, né, em voz alta, alguns leem em voz alta e a gente vai assimilando cada vez mais. Em determinado momento, o Espírito Santo nos traz à memória aquilo que nós lemos, né? Que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E o livro de Provérbios nos traz muita esperança, porque é um livro de sabedoria, né? E através desses princípios que vai nos capacitando aqui. E é para mim, cara, foi o que o Vanderlei falou, é top demais. A gente tem o poder da escolha, a gente tem que reconhecer a nossa capacidade também, né, Vanderlei? Eu ia falar sobre isso. Vamos lá. Sobre isso, nós estamos sintonizados, né? Mas reconhecer a sua capacidade. Hoje em dia, o que as pessoas têm é baixa autoestima. E esse livro, ele te levanta, te coloca na posição, em outro patamar. Aí, tá vendo? Estou falando, o muro está baixo. Coloca em outro patamar. Por quê? Porque as circunstâncias não determinam o seu nível de vida, mas o que você faz com elas determina. É verdade. Se você não tiver isso, se reconhecer essa sua capacidade, você vai ficar sempre por baixo. Mas Deus escolheu para ficar por cima, para ser cabeça e não ser cauda. Amém. E hoje em dia a gente tem esse problema da questão da capacidade por causa do complexo de inferioridade, e isso atinge muitos homens por conta do que o mundo prega, né? Então, assim, às vezes o homem está naquele momento que está desempregado e tem aquela imposição do mundo de que ele tem que ser o provedor, como a palavra diz, mas não necessariamente quando ele está numa posição de que não é culpa dele, né? Às vezes ele corre atrás, conheço vários que tiveram problemas de emprego e foram dirigir Uber, foram vender alguma coisa e tal, mas está ali tentando sobreviver, diferente daquele homem que não quer nada com a vida, e aí é diferente do que a palavra diz. E com isso acaba se impedindo, né, de ter aceitar a sua capacidade, saber o que você pode. Muitas vezes o mundo te bloqueia, você está iludido demais, você sonha demais, mas a gente tem que sonhar alto, a gente tem que sonhar longe, lógico que com a bênção de Deus, mas a gente tem que progredir sempre. Deus não quer que a gente regrida, que a gente se prejudique ou fique estagnado na vida, né? Então não tem nada demais, como o pastor José sempre em suas pregações, que coloca a questão que não é o prosperar por prosperar, e sim que a palavra diz que a gente precisa progredir, precisa prosperar no sentido de poder até mesmo auxiliar outras pessoas, né? Então a gente pode vencer na vida, isso não é nenhum pecado, né? Então muitas igrejas também às vezes colocam como se você tem aumenta sua capacidade. Hoje o cara está pobre, amanhã ele resolve investir, como o pastor sempre coloca, de criar um aplicativo, vira bilionário, aí ele não presta mais, que ele se filiou a Satanás, então não tem nada a ver, né? Então, assim, é a capacidade que a gente tem que nos permitir, às vezes a gente não tem uma ideia e, de repente, como você colocou aí, um instrumento desse como um livro, você às vezes fazendo uma leitura te dá um insight, você... por que eu não faço um aplicativo? Por que eu não faço, empreendo nisso aqui, naquilo ali, que você nunca nem imaginou, né? Eu já trabalhei com tudo, como eu falei aqui, que eu sou advogo, mas assim, é a minha segunda profissão, porque na verdade já fiz diversas outras, auxilio outras pessoas em diversas outras coisas, como foi com minha esposa, alguns amigos, e eu acho que assim, é Deus me capacitando para eu poder gerar e ajudar outras pessoas, né? E nunca me envergonhei disso, de... não chegar e ter assim, qual sua profissão especificamente, né? Sou por formação, atuo nela, mas ela não me impediu de ter diversas outras capacidades, né? Então, acho que o homem tem que se libertar um pouco disso, permitir e entender que ele tem a capacidade de ser qualquer coisa que ele queira, né? Basta ele seguir em frente, ter fé em Deus, né? Saber que Deus vai abrir as portas para ele, né? E essa palavra aqui, que está aqui. O que você está falando justamente sobre isso, né? Esteja disposto a aprender. Sim. É o livro lá. Nós somos ensináveis. Exatamente. Temos que ser ensináveis. Se não estiver disposto a aprender, meu irmão, pode parar. Né? Você está dizendo, eu sou advogado de formação, sigo, mas você está sempre em busca de coisas melhores, ou seja, decidindo. Aqui o livro fala muito sobre decisão. Né? Não decidir já é uma decisão. Já é uma decisão. Você está... Se decidiu, não decidir.
Já não decidir já é uma decisão. O livro fala bem disso. Então, as pessoas elas ficam procrastinam muitas coisas. Verdade. E hoje em dia nós não podemos mais procrastinar. Nós temos que seguir em frente e avante, porque reconhecendo essa capacidade que Deus nos dá, que Deus coloca sobre as nossas vidas, esse livro é maravilhoso. Hoje nós temos que pegar esse livro e levar para os nossos adolescentes, nossos jovens, para que eles possam crescer com essa mentalidade. Esse livro já tem que ser direcionado para esses jovens, para que esses jovens comecem a ver já aquilo que Deus tem para fazer na vida deles, o potencial que cada um deles tem. Hoje, dentro do currículo aqui, né, dos homens, né, a gente tem um currículo para homens casados e homens solteiros. E, no caso, o Tesouro está dentro desse currículo para homens solteiros e para as mulheres também, no currículo das mulheres. A minha esposa está nessa caminhada das mulheres também. Ela já fez o Tesouro, fez a Integridade Sexual, o que é o primeiro delas é Mulher Única, né? Mulher que Prospera, Comunicação, Sexo e Dinheiro, Tesouro, Integridade Sexual. Se eu não me engano, agora ela vai fazer o Poder do Potencial. E depois ela vai fazer Vencedores Nunca Desistem, que também faz parte da grade para elas. E eu não sei se acho que o Coragem também entra nessa grade. Certo. Mas, enfim, foi o que você falou. Os nossos jovens precisam disso. Porque, como a gente disse, que eles precisam reconhecer a capacidade. Porque ele diz aqui, o Edwin diz, a vida é composta de escolhas. Se você não gosta da vida que tem, mude suas escolhas. Tem que mudar as escolhas. Isso aí. Né? As escolhas têm consequência. Ou seja, aquilo que o homem semear, ele vai colher. E ele diz ainda aqui, quando você faz uma escolha, você se torna servo dessa escolha. É isso aí. Sim. E a gente tem que ter consequência aquela causa. Ele vira essa questão que você colocou dos jovens é muito importante, o Coragem, o Tesouro. Porque hoje em dia a gente tem, além das famílias destruídas, né, que é o que o mundo hoje prega, então são famílias só de mãe ou só de pai e acham isso lindo, maravilhoso, e a gente sabe que isso lá na frente vai ter uma consequência. Então os jovens hoje acabam sendo instruídos pelo YouTube, pelo TikTok, então são coisas que acabam sendo uma influência negativa, porque eles não ensinam coisas boas, né? Na maioria das vezes, o jovem vai querer procurar o que o amigo está vendo. São conteúdos que não são relevantes, né? Isso, exatamente. E aí eles até ficam, essa questão da capacidade diminuída, mas às vezes nem é uma coisa intrínseca, né? Ele nem sente que ele está com aquela capacidade ali. Ele é um grande potencial, mas ele fica ali como aquela história que eu agora não lembro direito, mas o pastor sempre fala sobre isso, do gavião, eu não lembro direito como é que é, mas que a águia que foi criada por galinha, alguma coisa do tipo. E ela se comporta como tal. Exatamente. É exatamente o que acontece com os nossos jovens hoje, na minha visão, né? Que eu vejo pelo meu filho, que tem 7 anos, a gente fica ali, eu e minha esposa, o tempo todo, não, é 1 hora de tela no máximo e tal. Ele, como participa do Kiss, a gente sempre fala da pastora Wilson, que ela sempre explica sobre isso. Verdade. Porque hoje em dia os jovens estão bitolados, essa é a palavra literalmente, e essas influências são primordiais na vida deles, né? Como nós falamos aqui que o livro ele é muito importante, os jovens de hoje não leem livros. Eles, tudo é tecnológico, é tudo na palma da mão, né? Tudo aqui no celular. Rápido, né? Tem que ser muito rápido. Só que eles adquirem muito conhecimento e não se especializam em nada, não se tornam especialistas em nada. Porque eles recebem muitas mensagens, são conhecimentos, eles conhecem de tudo, porém não são especializados em nada. A informação interativa hoje, o que está acontecendo lá no Japão, já chegou aqui para a gente. É simultâneo. Então a gente recebe muita informação, só que nós, como temos um pouco mais de experiência e maturidade, a gente acaba filtrando um pouco mais. Eles não, vão assimilando numa velocidade, o cérebro deles trabalha muito mais rápido que o nosso, tá? Desculpa aí, mas é a verdade, né? É uma grande certeza que nós temos que ter e a verdade é essa. Sim. Um garoto hoje, você falou, de 7 anos, meu amigo, nós com 7 anos, a gente está brincando de carrinho, soltando pipa, jogando bola, rodando peão, bolinha de gude. Hoje, acho que ele está arriscado de dar um carro na mão dele e saber sair dirigindo. Com certeza. Por quê? A informação que eles recebem é muito grande. Então, eles adquirem muita informação, só que o conhecimento que eles têm daquilo não é profundo. Eles não se tornam especialistas no conhecimento que eles adquirem. Então, os livros nos ajudam nisso. E essas ferramentas que a gente tem aqui, está falando sobre, né, que a vida é composta por escolhas e também ela é construída por palavras. E o poder das palavras, né? A palavra ela tem poder de criar. E o Edwin diz aqui que devemos usar as palavras de maneira tola. Ela não pode ser
usada dessa forma, porque ela acaba quebrando sua palavra, ou seja, que a gente acaba falando levianamente. Né? E você terá dificuldade no decorrer da vida. Devemos usar as palavras como? Com sabedoria, porque aí nós seremos o quê? Próspero nas palavras. Tudo vai prosperar. Então nós temos que ter o poder da afirmação, o poder das escolhas. Se as escolhas estão dando errado, vamos mudar as escolhas. Se eu tenho dito palavras negativas, vamos mudar para palavras positivas. Tem uma lição no Casados, Vanderlei também ministrou Casados, né, Vanderlei? Sobre semente, o bornal de Deus e o bornal do diabo, né, de Satanás. Qual a palavra que a gente está proferindo dentro da nossa casa? Exatamente. Quais são as palavras? Palavras de bênção ou de maldição? Então, muitas das vezes, a gente, num momento de fúria, de ira, a gente acaba proferindo palavras que não são do agrado de Deus. Isso e a gente tem que se determina arrepender, né? dentro da nossa casa, o comportamento dos nossos filhos. Sim. Com certeza, até da nossa própria esposa. Dos nossos jovens. Por isso que nós temos que pegar essa ferramenta que temos do livro do currículo de humanidade e aplicar dentro dos nossos lares. Aplicar cada curso desse, cada curso que nós vamos fazendo, tem que trazer algo novo. E eu costumo dizer isso lá, quando nós ministramos o currículo, o curso de humanidade, nós vamos trazer as suas esposas e as esposas vão avaliar no final se você mudou ou não. Se está tendo mudança. Vai passar. Porque não tem ninguém melhor do que a esposa para dizer se houve mudança, quem né? tem que avaliar ela. É isso aí. Eu posso dizer assim, pô, eu estou indo bem pra caramba, cara. Minha esposa falou, eu tô batendo firme, minha esposa. É verdade. Não adianta, o mais importante não também do... Se não for ela que for ali a pessoa que Ela é o possa filtro, trabalhar, né, cara? filtro Ela é o de filtro de que tudo. você aprende aqui. Verdade. Você vai para a sua casa, você vai aplicar dentro da sua casa. Se isso não acontecer... De nada O mais adianta. importante do que você colocou do Edwin Cole é a questão que eu sempre falo com os alunos. Você pode pegar o tempo que for, ele é super atual. É um livro que os livros, né, foram escritos geralmente nos anos 80. Tem até uma lição, não sei se é do Homem ao Máximo, que fala de televisão. Homem ao Máximo. Ele vai falar muito Eu até sobre falo, isso. cara, hoje em dia, às vezes, a gente nem vê mais televisão. Tudo é Netflix ou é celular e tal. É o tempo todo interativo. Mas a lição, você vê que é super atual. É tudo que é passado ali, a gente vive hoje, mesmo o livro sendo escrito nos anos 80, né? Então, é a importância da gente ter essa ferramenta, como o Wilker colocou aqui agora, da gente poder, inclusive, como eu faço às vezes, pego um desses livros antigos para tentar lembrar de alguma lição e aí leio ela de novo, que eu acho isso importante, porque a gente acaba esquecendo, né, no decorrer do tempo, do dia a dia, para a gente poder firmar aquilo que a gente já aprendeu no currículo. Né? E você vai fazendo os cursos e você vai aplicando os cursos. Isso. E todas as vezes que você aplica o curso para os homens que estão ali na sua turma, automaticamente você também está aplicando, porque você tem que reler, você tem que refazer, aí você tem que trazer... O Espírito Santo ministra a gente o tempo todo, vai ministrando no nosso coração. Vai mudando, vai trazendo coisas novas, você vai aprendendo mais. Isso é muito importante, essa questão de você dar sequência no currículo, né? E tem a questão também do compartilhar, né? Que eu sempre coloco quando ministro as aulas, da gente dar o tempo do pessoal compartilhar, porque assim o líder aprende, mas os alunos também aprendem, que é o que eu falo, né? Cada curso que eu ministro, eu aprendo com eles, porque assim, é a vivência daquela outra pessoa, daquela outra família, daquele núcleo que a gente traz ali para compartilhar. E você, às vezes, nunca nem se atentou, poxa, mas eu vivo isso, eu nunca nem parei para pensar. Então, aí você começa a ver o que aquele irmão tem feito para mudar, né? Na verdade, né, o currículo Hombridade, no geral, a gente procura criar sempre esse ambiente seguro, né? Isso. Justamente para haver esse compartilhamento, porque justamente o nosso tratamento é dentro do compartilhamento. Quando nós criamos um ambiente seguro, como o Vanderlei falou que nós estávamos em uma turma desde o início juntos, nós tínhamos a confiança em tudo que nós estávamos confessando perante os nossos irmãos. Muitas das vezes são pecados que nós nunca contamos para ninguém, nem para as nossas próprias esposas, estávamos confessando ali perante os irmãos, né? Porque o slogan do nosso curso é que nós devemos confessar os nossos pecados aos nossos irmãos, né? Para sermos curados, que está lá em Tiago 5,16. Nós nos arrependemos, pedimos perdão a Deus, entregamos, não voltamos. Mas quando a gente não confessa, ainda ficam as marcas, ficam aqueles machucados, e aí ele é esfregado quando a gente confessa, e os irmãos,
E você vai confessando, é como se pegasse água oxigenada que joga numa ferida e vai limpando, né, quando você vai confessando. E esse momento desse compartilhamento nesse ambiente seguro nos faz o quê? Trazer o quê? A cura que a gente precisa ao coração. Eu falo que é um fardo, né? Quando você carrega isso, é um fardo. Você já foi perdoado. Se tem uma passagem na palavra de Deus de Jacó, quando foi Papadã, quando ele foi fugido, ele foi perdoado por Deus. Ali, naquele momento que ele deitou sua cabeça no travesseiro, que ele falou com Deus que viu o céu aberto, uma escada, anjos subindo e descendo, Deus falou que estava com ele, mas ele não aceitava Deus nele. Ele aceitava Deus naquele lugar, mas não aceitava Deus na vida dele. Tanto é que ele viveu 20 anos ali, progrediu, cresceu. Quando ele voltou, ele teve que ter aquele encontro lá no Peniel, lá no Val de Jaboque. Ele teve que ter aquele encontro lá para que Deus pudesse mudar o nome dele, tirar o nome dele de enganador para colocar o nome dele de Israel, príncipe de Deus. Foi aí que ele foi entender que Deus era com ele naquele dia. Quando ele fugiu, Deus já estava com ele. E quando ele voltou, Deus estava com ele. E muitas vezes nós não entendemos dessa forma, né? Por isso que essa palavra tem que ser lida, relida, meditada, e você tem que trazer isso na sua vida como um princípio. É verdade, o livro fala aqui, princípio. como um princípio de vida para que você possa prosperar na sua caminhada. E a gente tem um capítulo, né, que fala aqui no livro, sonhe o seu futuro e então haja. Haja. A gente tem que sonhar, mas a gente tem que agir. O cemitério está cheio de sonhos enterrados, porque as pessoas, né, Deus deu sonhos, as pessoas elas não colocaram em prática. Por exemplo, Deus deu um sonho a José, né? Isso. E José contou de uma forma, talvez, vamos dizer assim, ingênua, o seu sonho, mas aquilo que Deus deu para ele, compartilhou com seus irmãos e pai e mãe, e desdenharam dele, né? Mas havia um propósito atrás desse sonho de José. Quantos sonhos são colocados em nossos corações, Deus nos dá, e quantas pessoas têm sonhos e não agem, né, para que aquilo se concretize da forma na qual Deus te deu o sonho. Como você até falou, o pastor Josué fala, né, para pessoas terem aí uma ideia, pedir a Deus uma ideia de um aplicativo. Ele tem testemunho de pessoas aqui que aconteceu isso, da noite para o dia a vida mudou. Mas de uma certa forma esse cara agiu. Se ele não colocasse em prática, isso não aconteceria na vida, né? Eu tenho um grande talento para jogar futebol, mas se eu não treinar, não me esforçar, não fizer por onde, não for em busca, vai acontecer. Você tem um grande talento para ser um empreendedor, mas você não vai atrás daquilo que Deus te deu, você não investe, você não procura se especializar para que aquilo aconteça. Você tem um grande chamado pastoral, e Deus te deu esse chamado pastoral. Se você não ler a Bíblia, não orar, não jejuar, não fizer esses cursos para adquirir ferramentas, não tiver um mentor, você vai conseguir ser um pastor com excelência? Então a gente não consegue ser nada disso, né? Então o nosso sonho, ele, além de ser sonhado, ele tem que ser colocado em prática. A gente tem que agir, não é isso, Vanderlei? Sonhe o teu futuro e haja. Sonhar não custa nada, né? Não custa, mas a gente tem que colocar em prática. Sonhar não custa nada, mas se você não colocar em prática, não adianta. Esse agir aqui, que é o problema, é que as pessoas, elas estão, aí eu vou voltar àquela palavra, vou repetir, não quero ser redundante, mas procrastinar a vida. Não age. É isso. Não sai daquela... falta de ação. Não sai daquilo ali. É aquelas pessoas que têm... Fica patinando no mesmo local, sempre. Quer ver uma coisa no meio evangélico? Posição no meio evangélico, o que acontece? Nosso meio cristão, evangélico principalmente. Você ora por mim? Crente 6 horas. Exatamente. É orar, da oração, né, mas ação chama-se a oração. Você tem que orar, mas tem que haver a oração. Tem que haver ação além da oração. Então a gente tem que orar por um propósito, porém a gente tem que ter ação para que aquilo aconteça. Porque Deus está fazendo a parte dele. E nós estamos fazendo a nossa? Pois é. Essa aqui é a questão. E o Tesouro, ele aborda muito sobre isso, quando fala de sonhar e agir. Sonhe o seu futuro, mais haja. Ele conta uma situação aqui, né, sobre as imagens, né, que em nossa mente nos impulsionam rumo ao nosso destino. Os sonhos são a matéria de toda grande realização na vida. Por exemplo, Bill Gates sonhou em ser maior que a IBM, o que era impensável, e ele conseguiu. Conseguiu ou não conseguiu? No ramo empreendedor, no ramo dos negócios. Os sonhos se realizam das pessoas,
Ou seja, são base do que elas fazem ou não da vida, os sonhos que se realizam. Eles são base ou não do que elas fazem. Ó, tem um homem chamado Muggsy Boggs que sonhava em jogar basquete profissional, mesmo medindo apenas um pouco mais de 1,5 m. Sabe quanto que ele tinha? 1,60 m. E ele recusou-se a abrir mão do sonho dele e conseguiu realizar. Ele ficou famoso por ser o jogador mais baixo de basquete. Mas ele foi atrás do sonho dele. Tudo dizia que ele não poderia ser o quê? Jogador de basquete. Por causa do quê? Da estatura. A estatura dele. E o que aconteceu? Ele realizou, foi lá. Agiu. Ele foi em busca do sonho dele. E a gente ouve muito isso. Ah, mas com isso que você tem em mãos, você não consegue alcançar tal coisa. Mas se a gente não agir? Isso que é fé. Fé é trazer à existência aquilo que não existe. Porque é muito fácil você ficar num ponto do ônibus, esperando o ônibus, que sabe que o ônibus vai parar ali. Mas você vai ficar num local que você sabe que não vai passar ônibus ali e você ficar esperando naquele lugar e de repente passar um ônibus. Abraão, o que Deus fez com Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai. Para onde? Uma terra desconhecida. Desconhecida. Para onde? Não deu nome no lugar. Ele foi, é fé. Tanto é que lá na frente, pela própria fé, ele já lá com seus 99 anos, ele se tornou o quê? Pai. Ele tinha uma promessa. Isso aí. Mas ele sonhou, aquilo ali era um sonho dele ser pai. Verdade. Deus disse a ele que ele seria um pai de uma grande nação. E o nome dele se tornou Abraão e se tornou pai de muitas nações, de várias multidões, né? Ele colocou em prática essa fé, justamente como o Vanderlei está falando. A fé vem através daquilo que a gente coloca em prática. Se a gente não colocar em prática, a fé ela é inválida, não adianta de nada. Mas fala aí. E você vê como que as lições têm um link uma com a outra, né? Que isso tem a ver com a capacidade que a gente falou ainda há pouco, porque se esse rapaz, na época ele era um jovem, né, quando ele sonhou a ser um jogador de basquete com 1,60 m, então uma coisa que é impossível, ainda mais se for na NBA, né? Porque só vê pessoas de baixinho de 2 metros, e com certeza pessoas utilizaram sendo ferramentas de Satanás na vida dele para, tipo, você não vai conseguir, você não pode. E ele não abriu mão daquilo. Então a gente precisa ser dessa forma. A gente pode ter um sonho impensável, insonhável, ou qualquer termo que se coloque, mas a gente tem que buscar ali a todo custo. Claro que com a bênção de Deus, né, sobre, que não seja nada que agrida Deus, né, que seja contra Deus, mas que a gente possa também se levantar do sofá, que é o que hoje em dia acontece. Muita gente, eu estou procurando emprego. Pô, mas o que você está fazendo para procurar esse emprego? Eu lancei meu currículo no site. Tá, mas e aí? Joguei no LinkedIn. Exatamente. Você está aguardando ser chamado. Você não vai ser chamado no Netflix, vendo Netflix o dia inteiro. Então você tem que agir, você tem que bater de porta em porta, você tem que se apresentar, estar apresentável. Então são coisas que a gente ensinado sempre, né, com esses cursos, não só especificamente com o Tesouro, né, mas com todos os 11 cursos do currículo, que não é à toa que é chamado hombridade, né, para que nós cresçamos como homens, né, que nos tornemos homens de verdade, né, que possamos ter postura de homem de Deus. Né, Na verdade, a gente voltar, né, no principal do curso, que o slogan é, né, hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos, nós resgatarmos essa semelhança a Cristo, né? Tem uma parte também aqui, ainda nesse sonho, seu tesouro, então haja, que ele fala, escreva a visão. E aí, cara, isso para mim é top, porque não sei se vocês já assistiram alguns cursos, ou participaram de cursos, ou algumas lives, né, do pessoal que se chama coach aí, os coaches, tem coaches motivacionais, tem os coaches cristãos, né? E uma das coisas que eles ensinam é justamente você escrever os seus sonhos, né? E a palavra de Deus também diz isso. E aí, da onde que os coaches tiram essa ferramenta? Da palavra de Deus, gente. É da palavra de Deus. Porque quando a gente vai na palavra de Deus, Abacuque fala sobre escrever nas tábuas. Escreva, para que aquilo ali fique, para que quando você passar, todos vejam. Está escrito lá. Então, quando a gente faz um painel dos nossos sonhos, que a gente coloca isso, é justamente para isso, para a gente não esquecer. O que tu falou que tu fez no último curso? Colocou onde? Coloquei na geladeira. Na geladeira. Mas porque aquilo ali me remete a uma lembrança. A uma lembrança do que eu estudei. Se eu ficar só nas palavras... Escreveu para não esquecer. Escrevi para não esquecer. É isso aí. Deixei ali gravado ali porque, se eu falar alto, eu vou incomodar.
se eu fizer, vou atrapalhar. Então, se você coloca isso escrito, como você falou em Abacuque, ele escreve em letras garrafais, letras grandes, para que aquele que passa correndo possa ler. Então, já era um outdoor de Deus ali. Então, você tem que colocar esses outdoors para que chamem tua atenção, que te desperte, que te leve a essa situação de uma vida abundante. Esse futuro que você tem, o futuro que Deus tem planejado para você, o futuro que Deus tem planejado para a tua casa, você tem que agir. Porque esse futuro já é hoje. É hoje. É hoje. O amanhã não chegou? E o registro é importante de você ter, né? Por isso que a palavra escrita tem mais peso do que uma palavra falada somente. Nos contratos são assim, né? Como questão de advogado, se você tem um contrato verbal, um contrato escrito, ele tem o mesmo peso. Mas o escrito você consegue provar, porque vai ter ali a assinatura, vai ter registro no cartório, do selo lá do cartório, comprovando que aquilo dali foi feito entre as partes. Mas o falado, você, para conseguir comprovar com testemunha, o tempo que você vai levar para mostrar que o focinho de porco não é tomada, né, como o ditado, é complicado. Por isso que é importante você registrar, inclusive, seus sonhos para você lembrar, né? Na época que a gente fez Crown, eu lembro que tinha uma lição que a gente anotava também os sonhos que a gente tinha no caderninho para lá na frente, quando a gente conquistasse, a gente saber quando a gente orou pelo aquele sonho. Então, assim, isso é importante que a gente possa fazer, né, em família, né, com os filhos participando também, até mesmo a questão financeira, né, porque os filhos precisam participar da situação, né? A gente tem aquela ideia de que o mundo, não, os filhos têm que ficar de fora, mas a gente precisa que eles participem dos nossos sonhos, porque tudo influencia ali, né? A família inteira, não é somente a gente que vai estar comprando um carro novo, mudando de casa, trocando de emprego, isso tudo afeta toda a família, né? A gente está chegando ao finalzinho aqui do nosso tempo, né? E nós aqui já é rápido, mas vou dar mais 5 minutinhos aqui para a gente terminar esse tema que a gente está abordando aqui, sonho o seu futuro, então haja. Como a gente está falando da questão de escrever, né, o autor ele vai falar lá no livro, né, nosso de exercício, ele diz assim, coloque no papel o que Deus ensinou a você hoje e o que Ele quer e o que vem a ensinar dia a dia no futuro, o que Ele vem a te ensinar dia a dia no futuro. E aí diz assim, lá em Apocalipse 1,19, escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Depois ele diz assim, escreva a sua decisão para que você venha a se sentir motivado a mantê-la. Escreva a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Abacuque 2:2, foi o que o Vanderlei falou aqui. Então, está na palavra de Deus. Os cursos são pautados na palavra de Deus. Todo pautado. Nós temos os temas abordados, mas temos os versículos que são pertinentes aos temas abordados, porque é tudo extraído da palavra de Deus. É uma ferramenta dada, né, por Deus ao Edwin, que com muita excelência, né, se esmerou nesse trabalho para homens, que hoje também alcançou mulheres. Ou seja, as famílias estão sendo restauradas ao redor do mundo. Para fazer as considerações finais aqui, eu vou deixar vocês à vontade para falar mais alguma coisa sobre isso e a gente convidar a galera para vir aí participar dos cursos. Vamos participar porque isso muda a vida, transforma, a gente transforma a igreja, o bairro, a cidade, o país, a nação, o mundo inteiro. É isso aí. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Igreja Batista Atitude, que abriu as portas para nós, né? Amém. Viemos de fora para cá, trouxemos pessoas já para fazerem o curso aqui, já levamos para a nossa igreja. Amém. Hoje em dia estamos implantados lá já com curso de currículo hombridade, mulher única. Que bênção. Estamos trabalhando diante disso para que possamos crescer cada vez mais. Temos que ombrear uns com os outros, né? A verdade é que esses cursos, eles mudam a igreja, eles mudam os homens da igreja, mudam as mulheres da igreja. Essa semana agora foi a formatura de mulher única lá na nossa igreja. As mulheres ficaram maravilhadas, foi algo assim maravilhoso que eles ficaram. Benção. Por quê? Porque isso é muito importante para as igrejas. Então, a Igreja Batista Atitude, que abriu as portas, eu quero agradecer ao meu líder Cristiano, a toda a minha turma que tem participado comigo aí desse currículo. Amém, amém. E vamos dar continuidade aí, se Deus quiser, porque vai vir mais
Vai vir mais. Em nome de Jesus, vai ter mais curso pra gente. Mais aí pra nós. E quero agradecer ao Wilco pelo convite, né? Que Deus tenha a vida dele, a família dele, Amém. Prospere a sua casa, os seus negócios, que Deus possa fazer com que esse podcast cresça e a glória o nome dele seja glorificado. Isso aí, a glória de Deus que tem que se prevalecer sobre isso. E agradecer a minha igreja Maranata, meu pastor, aos meus liderados, aos meus líderes ali, que Deus possa abençoar também, que nós possamos continuar nessa caminhada, que a certeza é Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e queremos estar preparados e prontos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E aí, meu irmão, fala comigo, Nilton. As considerações finais seriam exatamente isso, né? De chamar mais homens para participar desse ministério abençoado, que é da nossa igreja, principalmente que a dificuldade que a gente tem é poder fazer com que os homens se abram, né? Como você falou aqui, da turma de vocês, acredito que quase todas sejam assim, porque a minha também vem, tipo, seguindo a caravana, né? Exatamente, vai todo mundo junto. Mas isso é bom e importante porque traz essa segurança aos homens, né? Eles poderem se abrir e revelar, né? Coisas que teve até momentos que nem sequer falou para o seu psicólogo, para a sua esposa, a gente consegue ali, sabendo da oração de sigilo, né? Que a gente se reserva ali, dentro do curso. Então, essa confiança que faz com que a gente vá progredindo junto, né? Passando em cada curso, né? E assim, agradecer também aqui a minha igreja abençoada, Batista Atitude, foi a primeira igreja evangélica que eu pisei na vida, que eu me converti, me batizei, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Amém. E trazer outras pessoas também de outras igrejas, Amém, como tem irmãos de outras igrejas que trouxeram pessoas do... Estava até falando para o Vanderlei, né, responsáveis pelo Ministério de Homens e que querem implantar os cursos lá. E eu incentivei, não, traz sim, porque a gente tem mais aqui, fazer o curso de liderança do EDF para poder levar para outras igrejas, para poder abranger outros homens. Capacitando homens, né, para isso. Cara, eu quero muito agradecer vocês, muito. Amém. Sabe, porque eu vejo quão difícil vocês estarem, né, disponíveis, não porque não queiram, mas pelo tempo de trabalho que todos têm, separam um tempo para isso. Então, eu entendo que quando a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira, você falou muito da questão financeira, mas é quando a gente semeia o nosso tempo também, tá? Deus, ele tem algo preparado para a gente extraordinário. E uma forma da gente dizimar é com o nosso tempo. Isso que vocês estão fazendo aqui, vocês estão dizimando no reino, quando vocês se colocam à disposição para implantar os cursos, para ministrar os cursos, tá? Eu vejo que isso é uma forma da gente estar servindo a Deus. Deus um dia me deu, assim que eu me converti, uma palavra. Disse assim para mim, trabalha para mim que eu trabalho para você. E eu estava nesses dias, né, tem passado alguns dias complicados no trabalho, e a gente tem esse compromisso de estar gravando aqui o podcast. Muitas das vezes a gente fica, poxa, mas eu estou com tanto problema, tanta situação, mas aí me vem à memória essa palavra que Deus me deu, uma palavra rema, no início da minha conversão. Eu sou muito grato a Deus pela vida do nosso pastor Josué, que Deus deu essa visão a ele, né, de uma igreja maravilhosa, uma igreja em células que nós temos com essas ferramentas que são os cursos do Currículo Hombridade. O Josiel, que se coloca à disposição aí, está à frente do Ministério da Família, né, com a sua esposa Silze, o Carlinhos e a Gilce, que são bênçãos, que foram aqueles que implantaram aqui no Ministério da Família, o Casados para Sempre. Hoje a gente tem uma galera aí, né, trabalhando, essa equipe forte do Currículo Hombridade, que hoje tem aí o Jairo, o Rodrigo, enfim, tá o Nilton aqui, o Vanderlei, que veio lá da igreja. Qual é o nome do seu pastor, Vanderlei? Marcos Barros. Marcos Barros, obrigado por você ter esse coração também abençoador e entender que aqui é um local de você poder se alimentar. O reino é um só, a gente não tem bandeiras, vocês vêm aqui, a gente com muito amor e carinho procura ajudar e passar aquilo que a gente aprendeu para que vocês implantem aí, que o reino é um só, tá, galera? E fica meu muito obrigado aqui para vocês, Deus abençoe. Amém. E vocês de casa aí, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Sigam compartilhando, sigam aí curtindo, sigam se inscrevendo no canal, se você ainda não se inscreveu, tá? Curte, compartilhe e se inscreva no canal. Quanto mais pessoas forem alcançadas aqui, eu tenho certeza que famílias serão restauradas. Amém. Deus abençoe vocês, graça, paz e saúde. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar
sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.